esperança e confiança. Já que o que eu queria trazer para vocês, o versículo, ele traz como chave essas duas palavras. O dicionário, ele diz assim, que esperança é confiança de que algo bom acontecerá. É uma espera baseada na possibilidade de que um desejo se torne realidade. Enquanto que confiança é crédito, crença na retidão moral, no caráter e na lealdade de uma outra pessoa, né? Que aqui Davi coloca em Deus. Né? A esperança, ela traz para a gente bons efeitos. Quais são? O medo diminui, né? Nós ficamos muito mais alegres, e ter a esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada, muito boa vai acontecer. O salmista diz claramente: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança. E a gente vê aqui que esse é um segredo de um jovem, foi o segredo de um jovem chamado Davi, do sucesso dele. Porque ele não confiava em suas habilidades, ele não dependia dele mesmo, da força dele mesmo, né? Mas ele colocava a confiança dele totalmente em Deus. Amém? A história de Davi diz que ele dependia totalmente do Senhor. E a história de Davi, eu acho que muitos conhecem, né? Diz que ele foi um jovem que foi ungido rei, mas não se tornou rei. Ele foi ungido rei aos 16 anos. Né? Samuel ungiu como rei. Deus rejeitou ao rei de Israel, que era Saul, naquela época. Por quê? Uma das coisas era a desobediência, né, de Saul, quanto à palavra de Deus. E então Deus desprezou a Saul e levantou um novo rei, né? Ungiu um novo rei, que no caso é Davi, como a gente vai ver um pouco mais na frente. E a palavra diz que esse jovem, aos 16 anos, depois que ele foi ungido rei, ele derrotou um gigante que tinha 2,90 metros. Então, não era uma criatura muito pequena, né? Então, um jovem que era... A palavra de Deus diz que era um jovem, eu creio, né? E eu penso, e a palavra de Deus diz que eu penso que ele era assim, que nem Henrique, magrinho, pequenininho, e que não temeu a um gigante de 2,90 metros. Então, e que quando Davi derrotou esse gigante, na palavra ela nos mostra que Davi ele não foi até ele com a força do braço dele. Né? Ele colocou a confiança dele, a esperança dele, a confiança totalmente no Deus que ele servia. Ele conhecia ao Senhor. Ele sabia quem Deus era. O caráter de Deus, como eu disse aqui, ele sabia que Deus era um Deus fiel. Né? Ele já tinha feito prova disso. Amém? Quando ele enfrentou, a palavra de Deus diz que antes, quando ele foi enfrentar Golias, né, que Saul... ele achou que Davi não tinha nenhuma possibilidade de conseguir derrotar aquele gigante. Então, ele disse que Deus já tinha livrado ele das mãos de um urso, das mãos de um leão, e com certeza Deus ia livrar ele da mão daquele gigante. Amém? Então, o que eu quero perguntar para você nessa noite: quais os gigantes que vocês têm enfrentado na vida de vocês? Amém? Os gigantes de Davi, né, daquela época, não é muito os gigantes, não é um gigante como os de hoje, né? O gigante de Davi era um gigante de carne e osso. Mas os gigantes que um jovem enfrenta é bem diferente, mas que são gigantes. Eu digo porque eu fui uma jovem que enfrentei também alguns gigantes, mas com a graça de Deus, Deus me resgatou do império das trevas e hoje eu estou aqui. E Ele tem me resgatado dia após dia. Dos meus medos, das minhas inseguranças, de mim mesma, né? Deus é meu resgatador. Eu gosto de dizer sempre isso para Ele. Então, é como eu coloquei aqui, os gigantes de hoje não são como os gigantes de Davi, de carne e osso. Eu relacionei alguns aqui que eu também enfrentei na época da minha juventude. Depressão, né? Eu fui uma jovem que passei por alguns períodos de depressão. Eu tive uma depressão na infância. Depois eu tive uma depressão na juventude. E mais na frente eu também enfrentei uma depressão depois de adulta, né? Enfrentei e venci, graças a Deus. Não na minha força, mas no poder do braço do Senhor. Amém?
Às vezes, um jovem enfrenta o abandono de um pai, de uma mãe. Às vezes, é um abandono físico e, às vezes, também pode ser um abandono emocional. Às vezes, é um relacionamento que não deu certo, né? Uma das depressões a qual eu enfrentei foi por conta de um relacionamento, né? Um namoro. Não foi esse rapaz veio depois, o qual eu enfrentei na época da minha juventude, algo que trouxe muita dor para a minha vida, muito sofrimento. Algo assim que eu meus pais, na verdade, minha mãe não queria esse relacionamento e eu temei, e aquilo trouxe muita dor e muito sofrimento, e acabei que eu passei por um período difícil, né? Às vezes é uma nota, às vezes você estuda e não consegue tirar a nota que você quer. Às vezes você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Eu estudo tanto, eu te peço tanto, e eu sempre quando eu faço essa prova, esse professor, essa matéria, eu não consigo entender. E isso às vezes é um gigante. Às vezes é uma matéria na faculdade, né? Eu vejo, às vezes, meu marido, eu não estudo mais, mas eu vejo, às vezes, ele, quando ele fazia faculdade, as coisas que ele enfrentava, assim, às vezes uma matéria que eu via que ele estudava, e eu via, eu digo, meu Deus, esse homem vai ser gigante, porque eu sei que é complicado, né? Às vezes é um problema familiar, né? É um vício. Infelizmente, depois desse período de depressão, o qual eu passei, eu quase me viciei no álcool, né? Com algumas amizades a qual eu tive, e eu estava enveredando por um caminho. Eu sempre fui uma menina muito tímida, desde a minha infância. Não sei se por conta da morte do meu pai, eu sempre fui uma menina muito retraída. E eu sentia, né, a gente começa a perceber, me foi oferecido, infelizmente, essa droga que é lícita, né, que é uma droga, uma porcaria, e por amigos mesmos. E eu vi que quando eu bebia, eu ficava mais soltinha, né? Eu tinha aquilo que eu não conseguia ter quando eu estava sóbria, né? Infelizmente. Às vezes é a pornografia, né? Você não consegue rejeitar, tanto os jovens, que é só uma portinha. E depois que ele dá um clique, aquilo ali se abre, e para sair é mais difícil, né? É complicado, a pornografia é complicada. Né, são portas, né, que uma vez eu ouvi o pastor dizendo que são portas que a gente às vezes abre que às vezes nunca mais se fecham. Então, cuidado, né? Às vezes é o medo, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, a insegurança também, né? Hoje eu estou aqui enfrentando um gigante bem grandão, vocês nem sabem. Eu era uma pessoa medrosa, eu tinha medo de microfone. Pastor Viviane sabe a minha luta, né? Mas, em nome de Jesus, é como eu disse, não é na força do meu braço, e eu estou aqui não é para exaltar a mim, mas para exaltar o nome do Senhor, e por Ele, eu faço qualquer coisa, né? Eu acho que vocês, enquanto os meninos estavam adorando aqui, e eu pensando, né? Como é bom adorar ao Senhor, a oportunidade maravilhosa que vocês têm, né? De hoje estar aqui, adorando a Deus. O mundo, às vezes a bebida, né, as drogas, ela pode trazer para você algo bom momentâneo. Eu posso dizer assim porque eu já passei, não por drogas pesadas, como a gente vê muitos jovens envolvidos aí, mas, né, eu já quase me envolvi com álcool e eu sei, né, o quanto é perigoso. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, como é bom a tua presença. Nada se compara àquele momento em que você fecha a porta e você experimenta da presença de Deus. Algo em você se transforma, algo em você muda. Não tem coisa melhor, sabe? Você, jovem, chega no teu quarto, fecha a tua porta, sabe? A palavra de Deus diz que Deus é um Deus de profundidade. A gente não foi criado para viver no raso. Quando Jesus morreu, que rasgou aquele véu de alto a baixo, a gente conquistou isso, né? Tudo que Jesus conquistou é herança nossa por direito. Então, é mergulhar, é entrar na profundidade de Deus. É uma das coisas assim que eu acho que o jovem ele precisa e tem que experimentar. Então, eu quero dizer que você pode vencer os seus gigantes. Você não precisa vencê-los sozinhos. Você não precisa encarar seus gigantes sozinhos. E eu faço uma pergunta para você hoje. Onde é que você tem colocado a sua esperança e a sua confiança? Né? Em você mesmo?
Ele diz: pois tu és a minha esperança, tu és a minha confiança. E eu vejo e eu também fiz, né, quando jovem. Às vezes o jovem ele tem a tendência a colocar muito a esperança e a confiança, principalmente a confiança dele num relacionamento, seja ele num namoro, seja ele numa amizade, e acaba se frustrando. Eu digo porque aconteceu comigo, né? Eu coloquei toda a minha confiança na vida de um rapaz que não dava o mesmo valor que eu dava para ele, e que ele assim não conhecia a palavra de Deus, hoje eu entendo, e que me magoou muito, né? Me feriu demais. Às vezes é numa amizade, às vezes a gente colocar a confiança da gente às vezes nas pessoas e acaba se frustrando, né? E a gente vê muito isso, não só dos jovens, mas no geral, né? Eu lembro que na minha juventude eu tinha uma amiga que ela era evangélica, era a única assim que eu tinha, e às vezes ela me convidava para ir para a igreja, e eu ia, e eu sentia que algo ali me tocava, né? Que o que aquele pastor falava, ele trazia para mim algo bom, um refrigério, um renovo, né? Mas e eu sim, quando ele fazia o apelo, eu sentia aquele desejo de ir à frente e levantar a minha mão, mas vinha aquela seta, né? Às vezes vinha aquele pensamento: o que é que meus amigos vão pensar? O que é que minha família vai pensar? Era mais, apesar que era mais os meus amigos, né? Há uma tendência das pessoas a achar que ser evangélico é ser triste. A palavra de Deus diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém? Né? A palavra de Deus diz que Deus é um Deus alegre. Eu creio que Deus sorri, né? Principalmente comigo, né, Arthur? Eu creio que Deus sorri. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu creio que Deus sorri. Deus é um Deus alegre, né? E nós somos o povo mais feliz dessa terra. E eu lembro que eu sempre pensava isso, né? O que é que meus amigos vão pensar? E eu digo para você que a sua esperança ela não tem que estar em você mesmo, seus amigos, namorado, sei lá, na universidade. Você precisa estudar? Lógico que precisa. Você precisa ter um diploma? Com certeza precisa ter uma profissão. Mas a sua esperança e a sua confiança não pode estar respaldada em você mesmo, né? Ou nas suas habilidades. Você tem que entender que o resultado do fruto do seu trabalho deve vir de Deus e de Jesus, e não de você mesmo. Amém? Eu quero te dizer também nesta noite algo que eu provei do Senhor, que Ele é um Deus que não falha, né? Não é da natureza de Deus falhar, não é da natureza de Deus deixar a gente em pedaços, não é da natureza de Deus. Pelo contrário, a natureza de Deus é recolher os nossos pedaços e nos refazer, mas da forma dele, por inteiro, né? A gente se torna até muito melhor do que a gente era. Amém? Ele é um Deus de recomeços. Então, eu queria dizer a você hoje que está aqui, faça do Senhor o seu melhor amigo, sabe? É como eu disse, fecha a porta do teu quarto, conversa com o Senhor, se abre com Ele, despeja nele tudo aquilo que tem te ferido, tudo aquilo que tem, né, trazido para você dor, ou aquilo que tem te preocupado, ou aquele gigante que você tem enfrentado, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua vizinhança, né? Não poupe ele de detalhe nenhum, revele a ele tudo que você precisa, né? Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de esperança, o Senhor é a nossa fonte de confiança. Amém? Confie nele. O Salmo 147, 11, vocês podem abrir. Amém. Diz assim, Salmo 147, 11. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene, o seu amor leal e eterno. Amém? Ele se agrada. Então, é como eu disse, entrega a Ele
né? Se derrama. Diz a ele, conversa com ele, revela teus segredos, teus desafios, que o Senhor se agrada, né? A sua esperança, ela independe da sua condição financeira, ela independe da condição financeira da sua casa, dessa nação, né, a qual a gente vive. A nossa esperança, ela também depende do contexto e da realidade em que vive nossa casa e nossa família, né? Eu quero dizer para você que se sua família, acho que quase todas passam por isso, se ela tem vivido dores, se ela tem vivido sofrimento nessa área de financeira, que eu quero te dizer que você é uma porta. Você é a porta aberta a qual o Senhor vai usar para abençoar a tua casa e a tua família. Tanto nessa área financeira e eu ouso dizer até de salvação. Na minha casa mesmo, eu fui a primeira a me converter. Eu lembro que não tinha ninguém, nem da minha família, assim, nem primo, nem ninguém. E eu lembro que muitos zombavam de mim. Oxe, vai ser crente, vai ser triste, vai perder a tua juventude dentro de uma igreja tal. E se eu tivesse desistido, hoje eu não tinha visto a minha família mesmo. Né? Assim, Arthur, minha filha, minha mãe, minha irmã, tenho primas já, pessoas assim que eram muito seguras na religião a qual elas tinham, né? E minha mãe, ela sempre dizia que ia morrer na religião que os pais dela nasceram. Não, eu não vou trair a religião dos meus pais, não, minha mãe dizia, né? E hoje eu vejo ela aqui comigo. Às vezes eu estou sentadinha aqui e eu vejo ela e a minha irmã. Né? A minha irmã o processo foi um pouco mais longo, mas eu acho que não tem felicidade maior, não. Às vezes eu estou no louvor, eu estou chorando de alegria, agradecendo ao Senhor, porque por Ele não ter desistido de mim, eu não ter também desistido da minha casa, porque teve dias de eu olhar e dizer, Senhor, é só Tu mesmo. Aqui, eu acho que nem o ditado que tem, o coco é seco. Né? Então, Davi, ele escolheu desde a juventude dele, colocar a esperança dele em Deus, né? Que você possa, esses dias, fazer desse versículo a sua oração. Senhor, me ensina a colocar a minha esperança, a minha confiança em Ti, na Tua palavra, nas promessas que Tu me fizeste, porque eu sei que Tu és a minha rocha, os meus pés estão firmados em Ti. Como eu disse antes, não é da Tua natureza falhar, não é da Tua natureza abandonar, não é da Tua natureza deixar, não, Senhor. Da Tua natureza é ficar, é amar principalmente, né? É derramar graça. Amém? E Davi era um jovem como você, como eu fui um dia, né? Um jovem, assim, a gente tem a tendência a ver as pessoas que viveram na Bíblia como super-heróis. Não, ele era um menino comum, né? Um menino comum como você, como eu fui um dia, né? E um menino que enfrentava vários desafios, né? Começando dentro da própria casa. A palavra de Deus diz que ele começou a vencer os gigantes mesmo dentro de casa. Os irmãos zombavam dele. O pai não acreditava em Davi. Às vezes, a gente recebe tantas palavras contrárias na infância, na juventude. Né? Muitos traumas, o qual eu tenho vencido e vivi, foram de coisas que eu ouvi no meu passado e que Satanás ele usa. Às vezes eu escuto até as vozes de pessoas que ele mesmo usou no passado para trazer certos traumas. Você não vai vencer. Você não é ninguém. Dessa família pode sair alguém que presta. Eu lembro que meu pai morreu muito cedo e minha mãe ela ficou com 2 crianças pequenas. E minha mãe era uma pessoa muito... tudo dela era meu pai que resolvia. E teve pessoas que chegou para minha mãe para pedir a gente... Né, porque achava que minha mãe tinha condição de criar, e outras pessoas que minha mãe fala que diziam que a gente não ia dar para nada, né, que como a gente não tinha pai e a gente ia viver jogada, mas pela graça de Deus, né, ela conseguiu nos criar e não foi nada disso que as pessoas disseram, mas é como eu disse a vocês, a gente às vezes escuta coisas que ferem e que mais na frente nos traumatizam de verdade. Né?
o próprio Golias, a palavra de Deus diz em Samuel 17:42, que o próprio Golias, ele zombou de Davi. A palavra de Deus diz assim, que ele olhou para Davi com desprezo, né? Viu que era só um rapaz, ruivo, magrinho e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E às vezes até em casa a gente escuta tanta coisa, né? Talvez seu próprio pai, às vezes diz algo que lhe magoa de verdade, sua mãe, né? Às vezes uma pessoa, um irmão, um tio, seu professor, né? Talvez chegue, esse não vai aprender nunca. Essa menina não vai aprender nunca. Essa aí não vai ser desse jeito, essa aí não vai ser nada que preste. Quantas vezes eu escutei essa palavra? Você consegue nada e eu estou aqui para dizer ao cão que eu consegui, né? Que eu vou em frente, né? Então, eu coloquei aqui, né, que Deus, ele sonhou com a gente antes mesmo de a gente acreditar em nós mesmos, o Senhor, ele acredita em nós, né? Está lá no Salmo 139:14. Queria que vocês abrissem para a gente dar uma olhada aqui. 139:14. Para vocês verem, né, que o Senhor, ele tem planos para nós, antes mesmo de nós nascermos. Ele diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criada, pois tu és tremendo, maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem, meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Quer dizer, o Senhor, ele já tinha, né, predestinado as coisas para você. O Senhor já tinha escrito, né? Você não é nada daquilo que as pessoas disseram para você. Nele você pode, nele você é. Amém? Antes mesmo que um só deles existisse. Então, o Senhor, ele acredita em você. Eu torno a dizer, não é da natureza de Deus falhar, não é da natureza de Deus abandonar, não. Ele recolhe, ele levanta, a palavra de Deus diz que ele levanta o abatido, dá vigor ao cansado. Amém? Então, Deus, muitas vezes, a palavra de Deus diz que quando Samuel ele chegou para ungir Davi, Davi ele era o 8º filho de uma família de 9 pessoas. Então, ele era o caçulinha. E o Senhor falou para o profeta, dizendo assim ao profeta: eu rejeitei a Saul e vou ungir um novo rei a Israel. E esse rei vai sair da casa de Jessé. É um dos filhos de Jessé, que era o pai de Davi. E Samuel desceu até a casa de Jessé. Quando chegou lá, Samuel falou para Jessé o que ele tinha vindo fazer ali, e os filhos de Jessé foram passando um a um. E o primeiro que passou, a palavra de Deus diz que era um homem de grande porte, e era um guerreiro, e Samuel pensou logo, é esse. E Deus rejeitou ele de imediato. E assim foi passando um a um. E acabaram-se os filhos. Né? Então Samuel perguntou: Jessé, acabaram-se teus filhos? Porque o Senhor disse que ia sair daqui, mas não tem nenhum mais. Como pode? Aí ele foi e disse: tem um, o caçula está lá no pasto lá, cuidando das ovelhas. Quer dizer, o próprio pai, né, fez pouco caso de Davi. Então Samuel disse: manda buscar o menino. E quando Davi chegou, né, que Samuel viu a Davi, né, a palavra de Deus diz que o Senhor, na mesma hora, disse: esse é o rei de Israel. Né, e ele foi ungido. Então, enquanto muitas pessoas olham para a gente e vê o interior, o Senhor vem e diz: eu vejo o teu coração. Eu sei o que é que está dentro de você. Eu sei o que brota de você. Amém? Ele acredita nos nossos sonhos. É como a palavra mesmo diz. Os nossos dias estavam escritos antes mesmo da gente nascer. Eu acho isso tão grandioso, é tão tremendo, que não tem nem como a gente pensar, não tem nem como a gente imaginar, né, uma bondade, um Deus tão bom, um Pai tão maravilhoso. Né?
E, às vezes, muitas vezes, principalmente o jovem crente, ele tem passado tanto desprezo por aí. Eu lembro porque eu passei. Vai ser crente agora, né? Você vai perder sua juventude, ou então é desprezado mesmo, não é na universidade, às vezes é no trabalho, porque é evangélico, aí é escanteado das coisas, né? E o jovem que quer servir a Jesus, ele é desprezado hoje. Então, não tenha medo do desprezo, do julgamento ou de qualquer palavra contrária que você receber, né? Porque no tempo certo, o Senhor vem e te honra, assim como Ele fez com Davi, né? Eu creio que quantas vezes eu penso, né? A palavra não diz, mas minha cabeça pensa, né? Quantas vezes Davi deve ter saído chorando de sua casa pelo desprezo dos seus pais, e para dentro daqueles pastos cuidar daquela ovelha e adorar o Senhor, né? Porque eu lembro que quando eu ia para as festas e aquela alegria momentânea que eu tinha, né? E hoje, mesmo quando eu estou triste, que eu fecho a porta do meu quarto e vou contar aquilo ao Senhor e eu recebo o refrigério, não se compara àquilo que eu vivia ali naqueles lugares. Não se compara. Amém? Então, que você possa experimentar disso, né? Como eu disse, da profundidade do Senhor. Vocês, jovens, saibam, vocês não foram chamados para viver no raso. Vocês foram chamados para viver na profundidade, né? Como eu disse, quando Jesus morreu, que disse, está consumado, que o véu foi rasgado, então, nesse momento, foi que nós tivemos acesso ao Santo dos Santos, e hoje nós podemos entrar nessa profundidade a qual nós fomos chamados. Amém? O Salmo 129, 2 diz, não precisa abrir, diz assim, como eu vinha dizendo, né, não tenha medo de julgamento nem de desprezo, porque o Salmo 129, 2 diz, desde a minha juventude, Davi diz, muitas vezes fui oprimido, Israel que o diga, muitos me angustiavam desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. Aleluia. Né, que assim também possa ser na vida de vocês. Que Davi, como você, era um jovem como você, né, que enfrentava talvez não as mesmas lutas, não eram os mesmos gigantes, mas que o Deus é o mesmo. O Deus de Davi é o Deus de vocês hoje, ele não mudou. É o mesmo. Como ele diz, desde a minha juventude, muitas vezes fui oprimido, Israel que o diga. Muitos me angustiaram desde a minha mocidade. Contudo, não prevaleceram contra mim. Não se deixem vencer, né? Não deixem vencer o bem, não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, como diz lá em Romanos. Mantenha uma conduta reta, você que é jovem, mantenha uma conduta reta diante de Deus, diante dos homens, né? O próprio salmista diz, como pode o jovem manter pura sua conduta hoje? E ele mesmo responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Está lá no Salmo 119. Né? Então, como é que pode hoje um jovem manter pura sua conduta, sua vida, sua caminhada? Né? Como é que pode? Através da obediência da palavra de Deus. Olhando e obedecendo, vivendo o que está escrito. Isso aqui é o nosso manual, é o manual de vocês. Amém? Então, olhando, né, vivendo de acordo com a palavra. Não tem outra forma de viver. A única forma de vocês viverem, né, debaixo da proteção do Senhor, isso é um princípio de proteção também, é vivendo debaixo dessa palavra, né? Com a confiança em Deus e buscando de todo coração, guardando essa palavra escondida, bem dentro do coração de vocês, como diz aquele louvor de Cassiane. A sua palavra escondida, guardada, aqui dentro de mim, para eu não pecar contra ti. Amém? Queria chamar o louvor em nome de Jesus. Amém. Então, minha gente, com confiança, né, buscando ao coração do nosso Deus, guardando a palavra escondida dentro de vocês, né, aí é o sucesso de cada jovem. Em nome de Jesus. O versículo Isaías, ele diz o seguinte:
faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Aleluia. Ora, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e até os moços tropeçam e caem. Mas vocês aqui, vocês são aqueles que esperam no Senhor, que confiam nele. Amém? Como a palavra diz, vocês subirão como águias. Aleluia. Se correrão e não se fatigarão. Aleluia. Caminharão e não se cansarão. Deus é a fonte da nossa força. Deus é tudo que a gente precisa. Ele é a nossa fonte de vida. Ele é a nossa fonte de amor. Aleluia. Deus nos renova. Então, se você está cansado, que o Senhor possa hoje trazer renovo na sua vida. Em nome de Jesus. Quero dizer que o nosso Pai, Ele nos ama. Ele se compadece de nós. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então que você possa confiar, não é da natureza do nosso Deus falhar, do nosso Pai falhar. Que você possa confiar, que você possa saber em quem você está plantado, na rocha que você está firmada. Aleluia. Oh, o Senhor é bom. A palavra diz que o Senhor, Ele é bom. Então, que o Senhor, Ele nos ajuda, Ele é nosso Pai. O apóstolo Paulo, ele nos fala em 2 Coríntios, por esse motivo, por amor de Cristo, por ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando eu estou fraco, é que sou forte. Aleluia, nele você é forte, jovem. A palavra de Deus diz que você venceu o mundo. Então creia nessa palavra. Saiba quem te sustenta. Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que te protege. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te adoramos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Louve ao Senhor. Teu poder. Adore, adore. Adore. Entregue a Ele, entregue a Ele, entregue a Ele. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Enche teu Meu coração de desejo adoração, é meu sentir amado. teu poder. Enche teu coração. A adoração te Teu aproxima do Senhor. Te aproxima da presença do Senhor. Incendiar meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som. Foi feito
Você não foi chamado para viver no raso. Você é da profundidade. Então desça mais profundo. Desça mais profundo. Aleluia. Nós te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder, sempre, pra sempre, amém. Feche os seus olhos, erga suas mãos aos céus e declare isso. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Vem incendiar os nossos corações. Então vem me incendiar, meu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, aleluia. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Oh Deus, queremos sentir tua És presença. maravilhoso. Nos rendemos diante de ti, papai. Oh, nós desejamos mais a tua presença, Senhor. Nós desejamos mais a tua vontade em nossas vidas. Seja o centro, Pai. Nós ansiamos mais de ti, Pai. Oh, mais de ti. Engrandeça o nome do seu Pai. Mais de ti. Diga isso e menos de mim. E menos. Declare isso pra ele. Menos. E menos de mim. Exalte ao Senhor. E menos de mim. Muito menos de mim, meu Pai. E menos de mim. Declare mais. Mais
diante dele. Eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Exalte, exalte, Declare quando o gigante aparecer, declare que você anseia por mais de Deus. Ele separou você, você é separado do Senhor. E menos de mim, menos de mim, e menos de mim, muito menos, e menos de mim, e menos de mim. Pegue as suas mãos e declare que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, que Ele cresça, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Tu és o nosso Deus, excelente em bondade, em fidelidade. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Abba, Pai. Nós queremos nos encher da Tua presença, Pai. Nós queremos que nessa noite, assim como Tu escolheu Davi, Tu escolhesse a cada um que aqui está, Deus. Oh, Tu nos separasse desde o ventre da nossa mãe. Tu colocasse um novo nome em nós. Tu colocasse um novo nome em nós. Oh, e nessa noite nós te exaltamos pela Tua bondade. Nós te exaltamos pela Tua fidelidade. Oh, meu querido, feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste lugar. Feche os seus olhos e adore o nome dEle. Oh. Que Ele
constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus, tu és o nosso Pai. Aleluia. Eita, louvor bom danado. Eita, chegou a hora. É chegada a hora. Uma musiquinha. Cadê a Magai, velho? Bota aquele Magai. O Magai, velho. Amém?